Bom dia, bom dia. Estamos aqui começando a nossa EBD. Vamos falar sobre a volta de Cristo, baseado na parábola das 10 virgens. Começar aqui compartilhando a nossa tela com vocês. E o texto que vamos ler está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 1 a 13. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram imprudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vou comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Pronto, terminamos a leitura. Referente ao Evangelho de Mateus 25, de 1 a 13. Essa parábola, ela só está presente no Evangelho de Mateus, não aparece nos outros evangelhos. E ela tem uma perspectiva escatológica, assim como a parábola do banquete, a parábola dos talentos, ambas nós já abordamos aqui com vocês, em lições passadas, e hoje vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Mas um comentário que eu quero deixar registrado: por que a igreja não fala mais claramente a respeito da volta de Cristo, né? O seu retorno para resgatar os cristãos? Eu coloquei algumas possibilidades, claro que a minha intenção não foi esgotar isso. Eu coloquei aqui que é acreditar que estejam, né, no princípio das dores, ou seja, no início do processo do fim. Alguns estudiosos da Bíblia cometeram erro, e ainda alguns cometem, né, de datar, né, de colocar a data da volta de Cristo, né, especialmente algumas seitas, né. Outros de determinarem a fase que nos encontramos. Estamos no início do princípio das dores, ou no meio ou no final do princípio das dores. Estamos no início ou no meio da grande tribulação. Não é? Eu acho que também é um outro erro aqui. O ceticismo, né, do mundo diante dessa mensagem, evidentemente, né, há um ceticismo. Sempre houve, nos tempos de Noé, as pessoas também estavam céticas de que iria ter um dilúvio.
E esse ceticismo, de alguma forma, deve estar influenciando no comportamento dos cristãos. E é claro, né, além deste valor, tem outras influências no mundo que fazem com que a gente não pregue em detrimento, né, do valor principal do cristão, que é o amor e a graça de Deus. E, é claro, essa influência, né, a gente vê no Antigo Testamento, né, a esposa de Ló, quando saiu de Sodoma e Gomorra, ela, é claro, antes de qualquer situação, você vai ter vantagens e desvantagens. Então, ela estava saudosa das vantagens, das possíveis vantagens que tinha lá em Sodoma e Gomorra. Né? É claro que aqui todos nós somos unânimes que as desvantagens que tinha em Sodoma e Gomorra não compensavam as vantagens que tinha em Sodoma e Gomorra. Mas é o mesmo raciocínio para os dias de hoje. As desvantagens deste mundo não compensam as vantagens que ele, porventura, possa trazer. Então, a mensagem de volta de Cristo não é uma mensagem assim para a gente entrar em desespero. Pelo contrário, é uma mensagem de esperança, de paz e de conforto para todos nós que, diante de tudo que acontece, por mais que tenha vantagens neste mundo, as desvantagens são maiores do que as vantagens. Então, em vez de ser um evento que vai ser um desespero, vai ser um evento de esperança, um evento de paz, acabar com tudo isso e vir um reino de Deus, eliminando todas essas coisas, eliminando a guerra, a tribulação, o sofrimento, e enxugando toda a lágrima. Né? Apocalipse tem muitos versos que trazem isso. A mensagem do fim do mundo muitas vezes vem gerando uma emoção de desespero, mas nós, como cristãos, não podemos esquecer que o benefício de terminar esse estado de coisas é bem maior, porque, afinal de contas, o que os olhos não viram, e que nem os ouvidos ouviram, e que jamais penetrou no coração humano, isso é o que Deus tem preparado para todos nós. É natural que este mundo, ainda mais pela consequência do esfriamento do amor que está havendo entre as pessoas, é natural que esse mundo tenha dificuldade de ver o céu como um lugar de paz, um lugar legal, um lugar bacana. Muitas vezes as pessoas brincam dizendo: para o céu eu não quero ir não, porque é um lugar de tédio, é um lugar monótono. Isso mostra claramente como as pessoas estão bem... como esse versículo que eu citei aqui, que os olhos não viram, que nem os ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para a gente. Não, o que jamais passou pela mente humana é o que Deus tem preparado para a gente. Então, olha como é verdadeiro esse versículo, a tal ponto que as pessoas acham que o céu é monótono. E, infelizmente, muitos de nós têm pensado, às vezes, de uma forma bem semelhante ao que as pessoas no mundo pensam. Então, observe isso em você acontecendo. Isso, é claro, é impacto de um ambiente onde o amor se esfriou, tanto dentro da igreja como fora da igreja. A gente vê aí as estatísticas mostrando o quanto se tem de violência doméstica,
a violência contra as mulheres, contra os filhos, o abandono dos filhos. Não é à toa que na Bíblia tem lá escrito: visitai os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Né? Não é à toa que está lá em Mateus 25, escrito, nesse mesmo capítulo que a gente leu, que as pessoas salvas, elas estariam visitando os enfermos, as pessoas necessitadas, não só da questão do apoio financeiro, mas também da questão social, da questão emocional. O Tiago traz isso, né, detalhando um pouco mais na sua epístola, na questão de visitar os órfãos e as viúvas. Né? Então, todas essas práticas são contrárias ao que se acontece hoje, né? Por causa do esfriamento do amor que as pessoas estão tendo entre si, fazendo que as estatísticas aumentem, o abandono aos filhos, a violência doméstica, a violência social, devido a essa falta de amor, e a gente encarar com naturalidade coisas que deveriam ser firmemente combatidas. Isso tudo mostra como o amor se esfriou. É, com certeza, um sinal também do fim dos tempos. Mas, entrando com mais detalhes na parábola, a semelhança entre as noivas. Todas elas eram virgens, tinham candeias, né, lamparinas, e adormeceram. Ou seja, você vai ter aqui, dentro da comunidade cristã, pessoas que têm muitas semelhanças dentro da própria igreja. Pessoas que falam de Cristo, que ensinam a sua palavra, que confessam com a boca que Cristo é o Senhor, mas, infelizmente, vai ter diferença entre as pessoas. Mas a gente tem aqui a semelhança, que é uma prática até da própria religiosidade, né? Muitas questões semelhantes. Eram virgens, tinham lamparinas e adormeceram. São as semelhanças. No caso aqui, adormecer para aquelas virgens prudentes, ou seja, aquele cristão sincero, não um cristão nominal, porque as outras 5 imprudentes estão representando os cristãos nominais, e as virgens prudentes estão representando os cristãos verdadeiros. Então, entre os cristãos verdadeiros e os nominais, você tem semelhanças. E vamos citar aqui algumas. Um cristão verdadeiro e nominal, ele pode estar passando por um processo de divórcio, pode estar passando por um desemprego, uma falência do seu negócio, da sua empresa, da sua atividade econômica, pode estar passando por problemas e dificuldades desta natureza e outras dificuldades não citadas aqui. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que está escrito que o sol e a chuva vêm sobre os justos e sobre os injustos também. Lá no Sermão do Monte, o próprio Cristo traz esta mensagem para nós, que contraria muitas heresias e muitas interpretações equivocadas da Bíblia, como a teologia da prosperidade, né? O que eu estou trazendo aqui é bem contrário à confissão positiva e à teologia da prosperidade. Outra coisa semelhante que passa na vida de qualquer pessoa é ter momentos de tristeza, desânimo, raiva, medo, preocupação, dentre outros, em qualquer circunstância da vida, e não seria diferente agora, nesse momento de segunda onda da pandemia do coronavírus. A gente vendo a cidade, muitas pessoas sem usar máscara, festas
ocorrendo de maneira ilegal, evidentemente é natural que a gente sinta raiva, é natural que nessa situação a gente fique preocupado com as pessoas, com a questão do risco muito grande de adoecimento, de hospitalização, não só pela Covid-19, mas também por outras condições médicas que as pessoas não estão podendo se cuidar de uma maneira regular, como fazia nos anos anteriores, por causa da questão do coronavírus, né? As pessoas estão evitando fazer as consultas. Certamente, eu não tive acesso a essa estatística, e os governantes certamente não vão fazer questão de divulgar, mas o número de pessoas que devem ter morrido por complicações cardiológicas deve ter aumentado esse ano em relação aos anos anteriores, devido à questão da falta de acompanhamento. Então, é natural que tudo isso gere emoções de preocupação, de medo, de ansiedade para qualquer pessoa, independente de ela ser cristã verdadeira ou nominal. E, claro, diante dessas situações que a gente está passando e dessas emoções que ocorrem no nosso cotidiano, é natural que eu e você possamos ter pensamentos de que a gente não vai conseguir dar conta, não vai conseguir enfrentar essa situação. Puxa, eu estava pensando que já tinha terminado tudo, e lá vem segunda onda de novo. Eu vou ter que ficar mais um tempo presa dentro de casa. O meu Natal não vai ser como nos outros anos, vai ser cheio de restrição, vai ser no Zoom. Eu não estou aguentando mais isso. É natural que venha esses pensamentos. Que venha a sensação de cansaço, dores no corpo, coração acelerado, falta de ar, dentre outros sintomas no seu corpo. É natural que isso aconteça. A gente tem que lembrar que o nosso Senhor, né, Jesus Cristo, ele também passou por situações difíceis. Vou citar uma delas, né, lá no Getsemane, que já foi dito aqui em algumas lições bem lá atrás, que ele sentiu a emoção de medo. Não está escrito, mas é claro, geralmente o medo vem acompanhado de pensamentos. E não são pensamentos de otimismo, não, são pensamentos catastróficos, negativos. Será que eu vou dar conta? Eu acho que eu não vou conseguir. Né? E o texto lá em Getsemane, que narra ali no Jardim de Getsemane, mostra o conflito. Passe de mim este cálice. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Elimine esse meu sofrimento, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, ele mostra uma ambivalência, mas depois foca no amor que ele tinha por toda a humanidade. Ele veio para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados. Mas ele sentiu a emoção de medo, provavelmente surgiram esses pensamentos, e a sensação física que ele sentiu naquele momento foi tão intensa que começou a escorrer suor como gotas de sangue. Então, o fato de adormecer mostra o que acontece com todos nós diante do cotidiano, da vida. Né? Uma vez estando no planeta Terra, a gente vai ter tribulações, dificuldades, e essas dificuldades, problemas e tribulações vão se manifestar em várias situações, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nas sensações físicas que ocorrem no nosso corpo. Assim, como exemplo, o próprio Deus encarnado em Cristo, em várias situações, sentiu isso. Uma situação que eu estou trazendo aqui para vocês, a situação do Getsemane.
Então, há esse ponto de semelhança. Mas, e as diferenças? As diferenças é que o cristão verdadeiro vai ter ações direcionadas ao amor, o amor próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas. Aqui, representado pelo óleo na lamparina, que vários intérpretes da Bíblia vão trazer a questão de diferentes interpretações para essa lamparina. Seria o Espírito Santo, né, a presença do Espírito Santo na sua vida. E aqui eu estou trazendo, não excluindo outras possibilidades de interpretação para a lamparina, estou trazendo esta questão da diferença de um cristão verdadeiro e de um cristão nominal. O cristão verdadeiro vai ter ações direcionadas ao amor, né, ao amor ao próximo, como está descrito em Mateus 25, de 31 a 46, quando Jesus narra a separação entre as ovelhas e os bodes, que estão sendo separados. São ações pautadas em amor. Que a gente está vendo ali, descrito em Mateus 25, de 31 a 46. Né? Você me visitou na prisão, visitou quando eu estava doente, me deu fome como eu... Me deu fome, não. Me deu alimento quando eu estava passando fome. Me visitou, me abrigou, eu sendo estrangeiro. Então, são todas ações pautadas no amor. Então, essa vai ser a diferença entre o cristão nominal, ou seja, as virgens imprudentes, em relação ao cristão verdadeiro, né, que são as virgens sábias, né? Esta é a diferença, porque vai ter semelhanças, muitas semelhanças. A prática religiosa e as situações da vida vão ser muito semelhantes, as emoções, pensamentos, sensações, situações, mas as ações que vão diferenciar. Assim como Cristo, que em tudo sofreu e foi tentado, tendo as mesmas emoções, pensamentos, sensações, conforme uma situação que eu separei aqui do Getsemane, mas só que o que diferenciou foi que ele teve a ação pautada no amor que ele tinha pela humanidade. O comportamento das virgens sábias, como já falei aqui, independente se está próximo ou longe, a vinda do noivo foi pautada nos valores do reino. E sobre as semelhanças e diferenças, Deus vê o ser humano por completo. E ele que fará esse julgamento. Porque às vezes a gente fica preocupado, né? Fazer esse julgamento, a nossa mente fica julgando o tempo todo as pessoas. Mas ele que fará o julgamento. E a gente vê isso na parábola dos talentos, vê na parábola, no próprio texto, né, que foi colocado aqui como parábola das ovelhas e dos bodes. E é recomendável que a gente não faça esse julgamento. Não é à toa que tem no Sermão da Montanha, não julgueis para que não sejam julgados, porque a forma que julgardes o outro, você vai estar se julgando a si mesmo. O que adianta tirar uma trave no olho do teu irmão, um argueiro no olho do teu irmão, se você está com uma trave no teu olho? Então, aqui a recomendação dele é que, na parábola, né, do joio e do trigo, que esse julgamento seja feito por ele mesmo. Claro que tem as exceções escritas em 1 Coríntios 7, você vê lá a exceção, né? E também em Mateus 18. Mas, de um modo geral, são essas recomendações deixadas para nós, já que as semelhanças confundem bastante,
para a gente ter um julgamento preciso a respeito do irmão, dos irmãos. E, além das semelhanças serem muito grandes, a gente não tem a perspectiva que Deus tem, que vê o ser humano por completo, que vê a gente em todas as situações. Geralmente a gente vê o outro na situação de grupo, na situação em que ele está dando a sua melhor performance. Vamos ver o outro nas suas 24 horas. Né? Então, só Deus é que sabe de todas as coisas e pode dar o melhor julgamento. Estou aqui na parábola do joio do trigo, não se recomenda que se tire o joio. Conclusão. A volta de Cristo pode ser a qualquer momento. Né? Eles, nos textos, nas parábolas, nos sermões, ele sempre deixa a advertência que vai estar vigilante, preparado, que ele virá como ladrão, assim como nos dias de Noé as pessoas casavam, né, estavam vivendo as suas rotinas, assim como está escrito em Tessalonicenses, onde você tiver paz e segurança, de repente vinha uma repentina destruição, ou seja, vai ter ciclos e mais ciclos. Vai ter momentos de paz, vai ter momentos de extrema tribulação, alternando com momentos de paz. Então, não se dá para saber quando e que fase nós nos encontramos, porque certamente para o cristão do primeiro século, como na nossa primeira, segunda lição, que eu abordei com vocês, mostrando a perseguição implacável que Nero, o imperador Nero, estava tendo com os cristãos no primeiro século, matando Paulo, matando Pedro, e botando nas arenas romanas os cristãos para serem mortos, devorados pelos leões. Evidentemente que, para aqueles cristãos ali, a volta de Cristo estava se dando naquele momento. Porque o mundo estava vendo eles sendo devorados, mas Jesus estava recebendo eles de braços abertos no seu reino celestial. Então, a volta de Cristo pode ser a qualquer momento. Pode ser aquela volta onde todo olho verá, mas também pode ser aquela volta que poderá estar sendo feita para você. A gente não sabe se a gente está vivo daqui a 10 minutos, como poderá também estar vivo daqui a 10, 20, 30 anos. Só Deus é que sabe de todas as coisas. Mas, para a gente como cristão, a gente não precisa ficar assustado com essas possibilidades. Porque, como diz Paulo, o morrer é lucro, pois o nosso viver é Cristo. Né? E a gente tanto faz estar aqui como estar na glória. Evidentemente, na glória é muito melhor do que estar aqui. Outra reflexão é olhar para mim mesmo e ver se eu sou um cristão verdadeiro ou se eu sou um cristão nominal, de iluminação ao Espírito Santo, para que eu possa olhar para mim mesmo e ver e ter frutos desse arrependimento, que se dá momento a momento, todos os dias, que eu possa ir frutificando nessa direção. Termino essa lição aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E vamos aos comentários, para quem está assistindo ao vivo essa lição.